Voltando ao trabalho incorreto dos centros, devo dizer que preenche praticamente toda a nossa vida. Nossas impressões esmaecidas, nossas vagas impressões, nossa falta de impressões, nossa lentidão em compreender muitas coisas, frequentemente a nossa identificação e consideração, mesmo a nossa mentira, tudo isso depende do trabalho incorreto dos centros. A ideia do trabalho incorreto dos centros não entra em nossa maneira de pensar, nem em nossa compreensão comum. Não vemos todo o mal que nos faz esse trabalho incorreto. Toda a energia que consome sem necessidade, todas as dificuldades que nos cria. Esse desconhecimento do trabalho incorreto, de nossa máquina, está habitualmente ligado à noção ilusória que temos de nossa unidade. Quando compreendemos até que ponto estamos divididos dentro de nós mesmos, começamos a dar-nos conta do perigo que representa esse fato de uma parte de nós mesmos trabalhar em lugar de outra sem que o saibamos. O homem que deseja estudar-se e observar-se deverá, pois, estudar e observar não só o trabalho correto de seus centros, mas também o trabalho incorreto deles. É necessário conhecer todos os tipos de trabalho incorreto e seus traços característicos em determinados indivíduos. Sem conhecer as próprias imperfeições e defeitos, é impossível conhecer-se. E além dos defeitos comuns a todos, cada um de nós tem seus defeitos particulares, próprios só de si mesmos, que devem ser estudados no momento oportuno. Como já fiz notar no início, a ideia de que o homem é uma máquina, posta em ação por influências exteriores, é uma ideia realmente científica. O que a ciência não sabe é que, em primeiro, a máquina humana não atinge seu nível normal de atividade e trabalha muito abaixo desse nível. Isto é, não dá toda a sua capacidade e não funciona com todas as suas partes. Segundo, apesar de numerosos obstáculos, a máquina humana é capaz de desenvolver-se e criar para si mesma níveis muito diferentes de receptividade e de ação. Cumpre-nos falar agora das condições necessárias ao desenvolvimento, pois deve-se recordar que o desenvolvimento é possível e também muito raro e requer muitas condições exteriores e interiores. Quais são essas condições? A primeira é que o homem deve compreender sua situação, suas dificuldades e suas possibilidades. Deve ter um desejo muito forte de sair de seu estado presente ou um interesse muito grande pelo novo estado desconhecido que a mudança deve trazer. Em suma, deve experimentar uma violenta repugnância por seu estado presente ou uma viva atração pelo estado futuro que ele poderá alcançar. Depois, é preciso ter uma certa preparação. O homem deve ser capaz de compreender o que se lhe diz. Deve, além disso, encontrar-se em boas condições exteriores, deve ter tempo bastante para estudar e deve viver num ambiente que torne tal estudo possível. Não podemos enumerar todas as condições necessárias, mas, antes de tudo, elas comportam uma escola. E uma escola implica, no país onde existe, certas condições sociais e políticas, porque uma escola não pode existir em condições quaisquer. Uma vida mais ou menos ordenada, um certo grau de cultura e de liberdade individual lhe são necessários. A esse respeito, nossa época não é particularmente favorável. No Oriente, as escolas estão desaparecendo rapidamente e parece que em muitos países sua existência se torna impossível. Citei a respeito, no Novo Modelo do Universo, alguns versículos das leis de Manu, regras para um Snataka, dono de casa. Capítulo 4. Que não resida em país governado por Sudras, nem em país habitado por homens ímpios, nem em país conquistado pelos hereges, nem em país onde abundem os homens das castas mais baixas. 79. Que não permaneça sequer à sombra de uma árvore em companhia de pessoas degradadas, nem de chandalas, os mais baixos dos homens, nem de pucasas, nem de idiotas, nem de homens arrogantes, nem de homens de baixa classe, nem de anti-avassaiens, coveiros.
Capítulo 8, número 22, um reino povoado sobretudo por Sudras, cheio de homens ímpios e privado de habitantes, 2 vezes nascidos, rapidamente perecerá por completo, atacado pela fome e pela doença. Essas ideias das leis de Manu são muito interessantes, porque dão ao homem uma base que lhe permitiria compreender as diferentes condições políticas e sociais do ponto de vista do trabalho de escola. Distinguir as condições de um progresso real daquelas que só trazem a destruição de todos os verdadeiros valores, mesmo que seus partidários pretendam que estas condições sejam progressistas e, desse modo, cheguem a enganar um grande número de pobres de espírito. No entanto, as condições exteriores não dependem de nós. Dentro de um certo limite, e às vezes com grandes dificuldades, podemos escolher o país onde preferimos viver, mas não podemos escolher nossa época. E no século onde o destino nos colocou, que devemos nos esforçar para encontrar o que queremos. Assim devemos compreender que a própria preparação para o desenvolvimento de si exige um conjunto de condições exteriores e interiores raramente reunidas. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.